Olá, meu nome é Wander Fernandes Chaves, sou presidente da Comissão de Direito Desportivo da 15ª Subseção da OAB de Balneário Camboriú, e agora vocês vão assistir um bate-papo que nós tivemos acerca da nova Lei Geral do Esporte. Boa noite a todos os presentes. A gente vai começar agora o nosso evento. Eu me chamo Eduardo Costa Almeida, eu sou membro da Comissão de Direito Desportivo que organizou esse evento, e eu vou apresentar o evento essa noite com vocês. Pedimos aos presentes para ocuparem seus lugares e manterem seus aparelhos celulares no modo silencioso, evitando o uso durante o evento. Evitando o uso durante o evento, exceto para fotos e vídeos. A Ordem de Advogados do Brasil, seção de Santa Catarina, 15ª Subseção de Balneário Camboriú, se sente grata e honrada com suas presenças. Então, damos início à cerimônia de abertura do evento Quarta na OAB, 14ª edição, com o tema Roda de Conversa sobre a Lei Geral do Esporte, Comissão de Direito Desportivo. Vamos para a composição da mesa. Para compor a mesa de honra, anunciamos, em primeiro lugar, o doutor Rodinei Jorge dos Santos, vice-presidente da OAB Subseção de Balneário Camboriú. E o doutor Rafael Piorezan, conselheiro da OAB, seção de Santa Catarina. Palmas. Representando a coordenação do evento, a gente chama o doutor Wander Fernandes Chaves, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Balneário Camboriú. Os ilustres convidados de honra do evento, o professor mestre Vanderlei Godoy, desembargador do TRT 12. O doutor Mário César Bertoncini, procurador-geral do TJD do Futebol de Santa Catarina. O doutor Rafael Bozano, presidente da Comissão Estadual de Direito Desportivo da OAB Santa Catarina e subprocurador-geral do STJD do Futebol. O doutor Rodrigo Capella, procurador da Federação Catarinense de Futebol. Registramos ainda a presença em nossa audiência com os mais nobres cumprimentos do senhor doutor Adilson Alexandre Simas, ex-presidente da nossa subseção de Balneário Camboriú. E do doutor Afonso Birger Filho, ex-presidente da nossa subseção de Balneário Camboriú. Agradecemos e registramos a presença de todas as autoridades que nos prestigiam nessa noite. Por esse motivo, pedimos honrosamente que se sintam todos como se citados nominalmente fossem. Agradecemos ainda aos nossos patrocinadores, a CEAP Engenharia, a Boca Mafra Veículos Premium, o Shopping Atlântico e a Cristófori Restaurante e Piano Bar. Todos podem se sentar. Para assumir a formalidade desta cerimônia, em nome da presidência da OAB, subseção de Balneário Camboriú, e pela diretoria do projeto Quartas na OAB, está com a palavra o doutor Rodinei Jorge dos Santos, vice-presidente e diretor responsável pelo evento. Muito boa noite a todos e a todas. É uma honra poder presidir essa noite do projeto Quarta na OAB, noite fantástica, né? Eu inicio cumprimentando aqui o nosso conselheiro estadual, doutor Rafael Piorezan, nossa base aí da advocacia de Balneário Camboriú, junto à nossa seccional catarinense. Cumprimento também o doutor Wander, que é o nosso presidente da Comissão do Direito Desportivo e hoje o responsável por trazer esse belo evento à nossa subseção. Cumprimento o nosso colega emprestado da magistratura, é isso? Como diz o doutor Rafael, é o nosso desembargador do TRT, doutor Vanderlei Godoy, nosso professor, né? Figura emblemática e um colega da advocacia, um colega da Justiça de Santa Catarina. Cumprimento também
o doutor Mário César Bertoncini, procurador-geral do TJD, Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, doutor Rafael Bozano, presidente da Comissão Estadual de Direito Esportivo de Santa Catarina, doutor Rodrigo Capella, procurador da Federação Catarinense de Futebol, e também registro aqui, né, a ilustre presença do doutor Adilson Simas, que, além de nos dar a honra de trabalharmos em conjunto, é o nosso ex-presidente e detentor de vários cargos, tanto na OAB quanto no próprio Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, né? Então, doutor Adilson, uma referência. Vejo também aqui o doutor Dalmo Bozano, né? Uma outra referência no futebol, no esporte catarinense, muito nos honra a sua presença. Registro também a presença do doutor Valdomiro Paz Landim, que é juiz do trabalho aqui da nossa comarca. Muito obrigado pela presença, doutor Valdomiro. E diversos outros colegas da advocacia, faço em nome do doutor Juliano Cavalcante, doutor Marlon, nos acompanha e auxilia nesse evento. Para falar sobre a OAB, Balneário Camboriú, e o Projeto Quarta, eu inicio dizendo que essa é a alegria de estarmos em conjunto e o papel da OAB. Aproximar a sociedade, aproximar os advogados e as autoridades, para trazer assuntos afetos à nossa comunidade jurídica. E o direito desportivo é um direito muito pouco aproveitado, digo. A nossa Comissão de Direito Esportivo, e nossa OAB, nós temos mais de 44 comissões. Nossa Comissão de Direito Esportivo foi criada há pouco, iniciativa do doutor Wander e diversos outros colegas da nossa subseção, e foi criada há pouco tempo. E lembrando, né, que a nossa Federação Catarinense de Futebol fica na cidade de Balneário Camboriú, acho que é uma das poucas do Brasil que fica fora do capital, se não a única, né, que fica fora de uma capital. Então, muito em homenagem ao saudoso presidente que trouxe a federação para cá. E isso traz benefícios para a nossa advocacia quando nos deparamos com profissionais que estão buscando se aprimorar nesse assunto do direito esportivo. Então, falando um pouco também do projeto Quarta na OAB, né, hoje é a 14ª edição desse evento. Foi um evento, é um projeto audacioso, porque fazer um evento toda quarta-feira talvez pareça cansativo, né, mas apenas para demonstrar que, por conta de nós termos essas 44 comissões, é a oportunidade para cada um desses presidentes, em 44 semanas úteis que a gente tem no ano, eles poderem estar trazendo uma temática nova para discutir tanto com os colegas advogados quanto a sociedade. Então, é uma honra, novamente, receber a todos aqui. Tenho certeza que é um evento que vai trazer engrandecimento aos presentes e também para quem nos ouve nas nossas redes sociais. E agradeço, em nome da presidente, doutora Emanuele, e da nossa diretoria, a presença de todos novamente. Muito obrigado. Em nome do evento Quarta na OAB, a 14ª edição, roda de conversa sobre a Lei Geral do Esporte da Comissão de Direito Esportivo, convidamos o doutor Wander Fernandes Chaves, presidente da comissão, para... Damos a ele a palavra. Muito boa noite a todos. Meu nome é Wander Fernandes Chaves, eu quero inicialmente aqui cumprimentar a todos, e eu vou fazer isso na pessoa do professor Vanderlei Godoy. Eu quero manifestar aqui que todos aqui nós temos muitos títulos, e, para mim, o maior título que um homem pode ter é o título de professor, porque o professor é aquele que forma, é aquele que marca a vida das pessoas, e eu quero, dentro de todos os títulos aqui do professor Vanderlei Godoy, cumprimentar a todos em nome dele, na condição de professor. Eu vou falar aqui exatamente na questão do evento. Tá? Nós temos uma comissão aqui, como o doutor Rodney falou, recém-formada, e nós já entramos com um desafio bastante grande, que era de trabalhar quartas na OAB, mas nós elegemos algumas questões para poder trabalhar a comissão.
E um desses eventos que a gente propôs, um desses desafios, seria trabalhar a nova lei geral que estava para ser promulgada, que agora já foi, e tem fatos bons e outros não, e há críticas, e é uma lei para que haja uma reflexão sobre ela. E o objetivo desse encontro que é exatamente esse. Não há como, a gente não é expectativa nossa, poder exaurir qualquer tipo de assunto aqui, mas o objetivo da comissão é fomentar nos nossos colegas advogados, nos nossos colegas e estudantes e na sociedade em geral, o desejo de trabalhar na área do desporto. E, nesse sentido, nada melhor do que a gente já começar ali fazendo uma reflexão sobre essas leis. Quero dizer para vocês que o evento vai acontecer de duas formas. Ele vai acontecer aqui agora com um bate-papo entre as autoridades que vieram aqui nos ajudar e também, logo após aqui, nós queremos fazer uma resenha lá em cima, que é para um momento que dá para a gente tirar algumas fotos e conversar e ter um contato mais próximo, exatamente com essas pessoas que nos dispuseram e que nos agraciaram, pessoas importantes de muito conhecimento nesta área, que a gente possa ter um contato mais próximo. Lá no segundo evento, a gente vai ter a oportunidade, a gente está homenageando aqui, na verdade, o objetivo é homenagear o nosso encontro nacional, que vai acontecer em Belo Horizonte, e naquela questão nós vamos homenagear, também servindo ali um feijão tropeiro, que é a comida básica lá, que a gente come lá no Mineirão, falando de esporte, quando a gente vai no Mineirão assistir um jogo, lá nós vamos comer um feijão tropeiro. É isso que vai acontecer aqui hoje, a gente quer uma noite agradável para todos, e eu agradeço a presença de cada um, só quero aqui agradecer mesmo a minha esposa e minha filha, e no nome delas, agradecer a todos que vieram para não nominar ninguém. Palmas. Em ato contínuo, convidamos para que permaneçam na mesa os organizadores e os convidados de honra e as demais autoridades da mesa para que se dirijam às cadeiras reservadas na plateia, de onde poderão assistir com mais conforto às palestras dessa noite. Desde já, passo a palavra para os palestrantes da noite e desejo a todos um ótimo evento. E peço uma salva de palmas. Doutor Eduardo, só um minuto. Eu só queria fazer uma correção aqui, Claro. que eu acabei falando do nosso saudoso presidente, não falei o nome dele, não citei, o doutor Delfim da Silva Peixoto, né? De Pádua Peixoto, que foi um advogado, um professor, enfim, um baluarte da advocacia e que trouxe muitas divisas aqui do direito esportivo para a nossa cidade de Balneário Camboriú, né? Cito hoje também uma alegria, aniversário da minha filha de 6 anos, então, talvez eu tenha que me ausentar por um determinado tempo, mas vou voltar aqui, né? E também queria citar uma situação que, vendo aqui o nome do doutor Rodrigo Capella, e a sua aparência física, não pude deixar de me emocionar aqui, de lembrar o doutor Eduardo Capella, né, que nos deixou há pouco e era um colega fantástico. Eu faço parte do Conselho de Administração do Cicobi Advocacia, e era um colega entusiasmado, enfim, uma pessoa ímpar na nossa sociedade, principalmente no meio da advocacia acadêmico catarinense. Então, fica aqui o registro da emoção de ter todos aqui presentes essa noite. Faço também o registro da nossa presidente da CAASC, doutora Bruna, delegada da CAASC de Balneário Camboriú, doutora Bruna Santos, que foi presidente da Comissão do Direito Esportivo da OAB de Santa Catarina, de esporte, desculpa, e muito nos honra com a sua presença aqui. Essa noite a mesa está só com homens, né? Geralmente tem mais mulheres do que homens aqui hoje. Então, a sua presença seria o ideal. Seria isso. Muito obrigado. Agora sim. Bom, senhoras e senhores, muito boa noite.
estamos aqui reunidos para um grande evento, um bate-papo de direito desportivo. E eu recebi a visita do Ander, do Eduardo, e mais o... Foram 3 lá, né? Que não está aqui, né? Não. Doutor Maurício também? Ah, doutor, tá certo. Eu acho que foi em maio, abril, lá no tribunal, convidando, né, para ver uma data para a gente poder fazer esse bate-papo. Eles queriam palestra. E eu, muito timidamente e meio envergonhado, falei, lá por outubro, né, tem data livre, né? E chegamos na data que nós combinamos, sem qualquer alteração. Então, inicialmente, cumprimentar a nossa presidente da OAB de Balneário Camboriú, a doutora Emanuele, que está aqui sendo representada e de forma muito bem e brilhante pelo doutor Rodinei. Prazer de estar aqui nessa subseção. Advoguei muito em Balneário Camboriú, claro que mais Itajaí, mas frequentei muito fórum aqui do lado, né? E esses dias nós temos aqui para verificar a instalação pelo tribunal, que nós estamos preocupados com as nossas instalações, né, doutor Valdomiro, com a vara do trabalho. Cumprimentar também o doutor Rafael, conselheiro da OAB, também fui conselheiro 2013, 2015, na época do presidente Túlio Cavalazzi, e logo depois fui nomeado desembargador pelo Quinto Constitucional em 2 de março de 2017, já foram 6 anos. Né? E atualmente sou vice-presidente e diretor da escola em menos de 4 anos. Comentar também a mesa, muito bem composta, é um baita time, é uma seleção aqui, melhor que a seleção brasileira ultimamente. Começar pelo doutor Bertoncini, procurador, auditor do STJD, foi presidente também do TJD, e grandes serviços prestados à Justiça Desportiva de Santa Catarina, também na FESPORT. Doutor Rafael Bozano, meu aluno, meu orientando de monografia, né, escreveu sobre o vínculo do ato de futebol, depois seguiu no mestrado e, brilhantemente, no STJD, na Procuradoria. Doutor Rodrigo Capella, quiser saber alguma lei, algum artigo, algum parágrafo, algum inciso, doutor Rodrigo Capella sabe tudo de cor e salteado. Era incrível. Qualquer dúvida, eu ia lá na federação perguntar para o doutor Rodrigo. Eu nem vou dizer aqui quanto tempo que o doutor Rodrigo está lá. Cumprimentar aqui também o doutor Valdomiro, nosso magistrado aqui da Vara do Trabalho, muito competente, muito focado aí na solução dos problemas da nossa região aqui de Balneário Camboriú. Doutor Adilson Simas, presidente do TJD também. Começamos lá, doutor Adilson, em 1996, né, eu bem novinho, recém-formado, 15 anos de idade, ali do lado daquela igreja, perto da Unimed. A federação veio para lá naquela época. Né? Ali era uma loja de tecidos, hoje de ferramentas. Depois veio aqui para a 4ª Avenida, perto da Delegacia Regional, até fazer a sede nova. Doutor Juliano Cavalcante, também aqui, que já foi procurador do município, nosso professor da Univale. Comentar o Dalmo Bozano, melhor ato de Santa Catarina de todos os tempos, e ninguém vai bater o Dalmo Bozano com o melhor ato. Esses que estão aí, Dalmo, olha, não vão chegar jamais aos teus pés. Né? Depois o Dalmo diz aí quantas finais do Campeonato Catarinense ele apitou. Cumprimentar, então, também o doutor Eduardo, o doutor Wander da comissão, os advogados, advogadas aqui presentes, acadêmicos de direito. Vamos fazer um bate-papo, não é palestra, né, sobre a nova lei do esporte, agora de junho desse ano, sem ter revogado a Lei Pelé. Né? Esqueci de comentar, né, a Luana e o Bernardo, nossos monitores do grupo de estudo de Direito Desportivo. Desculpa, estamos também bem representados aqui. Quiserem participar do grupo, é só falar com os dois, que eles incluem. Tivemos, nessa segunda-feira, o Paulo Schmidt, ex-procurador do STJD, que falou sobre a manipulação de resultados. Uma baita aula e realmente foi um grande evento. Hoje aqui e sexta-feira, agora, no TRT, falando também da Lei Geral do Esporte, aspecto trabalhista e SAF, com o doutor Maurício Corrêa da Veiga e o doutor Álvaro, desembargador do TRT do Rio, que vai falar da SAF.
O Estatuto do Esporte, né, diferente da Lei Pelé, que era uma lei geral sobre desporto, ele revogou o Estatuto do Torcedor, mas não revogou a Lei Pelé, né? Então, nós estamos com esse dispositivo da Lei Pelé. O Estatuto do Esporte ele vem tratar direito de arena, direito de imagem, são mais de 200 e poucos artigos, inúmeros vetos do presidente da República, e aí nós temos lá, por exemplo, o direito de arena, mas temos o direito de arena ainda vigente na Lei Pelé. E na Lei Pelé, 9.615/98, nós temos também o outro direito de arena, que é a Lei do Mandante, que é o 42A. Então, praticamente, hoje nós temos 3 tipos de direito de arena. O que aplicar? Qual lei? A lei atual, a Lei do Esporte, ou a Lei 9.615/98, a antiga Lei Pelé? Então, são alterações importantes, que também a questão, né, doutor Rodrigo Capella, da idade, da profissionalização do atleta. Doutor Mário Bertoncini aí não mexeram na justiça desportiva nesse momento, né? E doutor Rafael Bozano, eles falam lá de árbitros novamente, né, de técnicos de futebol, treinadores e assim por diante. Vou começar, então, com o doutor Rafael Bozano, pode ser, doutor Rafael? O mais novo aqui, e até mesmo que ele já foi atleta, né, profissional de futebol, e pela pinta que eu e o Capella jamais fomos e nem vamos conseguir ser. Né? Obrigado. Fico à vontade de chamar professor e fico mais à vontade porque vejo que só para o meu pai, acho que o doutor Adilson Simas, que o doutor não deu aula, mas para toda a plateia, com certeza foi aluno do professor. Boa noite a todos, doutor Rodinei. Faço aqui um agradecimento especial. Em nome também levo o agradecimento para a doutora Emanuele, doutor Rafael, professor doutor Vanderlei Godoy, Mário Bertoncini, doutor Capella, um prazer estar aqui com vocês. Doutor Adilson, imagino a alegria do doutor, eu aqui sentado, eu olhei lá 2 plaquinhas com o nome do doutor na quarta e na quinta, na terceira e na quarta gestão, como presidente aqui da subseção, então fica aqui um registro pela sua trajetória, tanto nós que militamos na Justiça Desportiva, tanto aqui na Justiça Desportiva de Santa Catarina e também no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol no Rio de Janeiro. Então, fica aqui o registro, do qual o professor Godoy também foi auditor. E hoje, com muita alegria, que hoje eu também estou lá. Então, fica aqui esse registro. Ao Eduardo e ao Wander, que também, não em abril, mas foi um pouquinho mais recente, umas 3 semanas, já estava a data fixada, foram ali no escritório fazer o convite. Fico muito feliz, eu como presidente da Comissão de Direito Esportivo da Santa Catarina, nessa gestão da nossa presidente Cláudia Prudêncio, é muito importante nós vermos as subseções também criando as suas comissões, os seus grupos de estudo, e nós que atuamos nisso, sabemos a dificuldade que é fazer sempre eventos, a participação, e fico muito feliz de ver a plateia hoje aqui presentes e parabenizar o André e o Eduardo pela iniciativa, pelo trabalho. Luane também agora fica aqui um registro também pelo trabalho desempenhado. Vocês do grupo de estudo, sem vocês, a gente no IBDD, no Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, a gente costuma dizer que vocês são a categoria de base do direito desportivo. Então, é muito bacana, é muito importante. Como o professor Godoy falou, e meu pai, o Dalmo, né? Eu trouxe aqui um estagiário hoje de luxo para me acompanhar. Então, faço aqui um registro ao Dalmo Bozano, meu pai, muito, muito bacana ele estar aqui presente. Então, bom, como o professor Godoy trouxe, eu fui um atleta profissional. Eu comecei a carreira não no meio jurídico, mas sim como atleta. Não poderia ser diferente, um pai árbitro, um irmão árbitro. Eu digo que se tivesse um outro árbitro na família, minha avó e minha mãe iam falar, não dá mais, os dois árbitros já está bom. Então, eu fui atleta profissional de futebol. Tive uma infelicidade de ter uma lesão muito jovem, tive uma lesão com 18 anos, e com 21 eu tive que parar a carreira na Bélgica, e me vi naquele momento o que fazer. O direito me abriu uma possibilidade daquele momento, e falei, poxa, o que eu vou fazer aqui? Meu irmão é advogado, minha irmã é advogada, vou fazer o curso de Direito. E foi uma grata satisfação. Fiz na Univale em Itajaí,
E logo no início, o professor Godoy me chamou muito a atenção, porque eu ouvia na Univale que falava assim, tem um professor que atua no STJD do futebol. Eu falei, STJD, o que é isso? O que tem? Então, eu tive acesso à matéria desportiva pela Justiça Desportiva. Então, fui conversar com o professor Godoy, depois acabou sendo meu professor, meu orientador da monografia de curso. E eu costumo dizer que o direito desportivo ele acaba sendo um direito que, às vezes, muito se fica aqui na justiça desportiva, mas ele acaba abarcando um grande leque no ramo do direito. Então, no escritório, nós temos, vocês podem ter oportunidade, vai ter direito do trabalho, o professor Godoy muito sabe, as questões envolvendo trabalhistas. Na área civil vai ter muito a parte de família, parte contratual. Às vezes, infelizmente, também tem na área criminal, na área penal, alguns atletas, algumas situações. Então, o direito, parte tributária é muito forte, com atletas que vão para fora do Brasil e precisam fazer esse repatriamento de dinheiro. Então, assim, o direito desportivo ele acaba sendo muito mais amplo do que a justiça desportiva. Mas a justiça desportiva é uma excelente porta de entrada. Eu lembro que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva ele permite que o estagiário regularmente inscrito na OAB, que, se eu não me engano, pode, a partir do 6º semestre, me corrijam se estiver errado, você já pode atuar na justiça desportiva como um defensor. Então, eu tive essa oportunidade, já defendia os árbitros no Paraná, no tribunal, e eu lembro que meus créditos para matar, eu falei, professor, eu já defendo os árbitros lá no Paraná. Então, eu peguei uma certidão, e isso foi muito importante, essa entrada, porque nós utilizamos como advogados sustentação oral, argumentação, e dificilmente na esfera, na carreira normal, ali no curso normal da carreira, você já vai ter uma oportunidade de fazer uma sustentação oral num tribunal, por exemplo. E a justiça desportiva permite isso, porque, em razão dos princípios da oralidade, da instrumentalidade mais célere, a justiça desportiva, os julgamentos, as defesas, as sustentações, elas acabam sendo orais, e você já tem esse contato, esse debate. Então, eu acho uma porta de entrada excelente para aqueles que estão começando. A facilidade da Federação Catarinense estar aqui próximo é muito importante. Não sei, doutor Bertoncini, que tem dativos ainda, pode fazer o registro, o cadastro. Então, é muito importante, é muito interessante esse interesse que os alunos possam ter de ter esse início na justiça desportiva. Quanto a... Feita essa breve introdução, quanto à nova, vamos chamar assim, a Lei Geral do Esporte, então agora eu costumo falar a Lei Geral do Esporte e a Lei Pelé. Houve uma grande expectativa dessa nova Lei Geral do Desporto, do Esporte, que na minha... Aqui eu entendo que houve algumas frustrações, né? Nós imaginávamos que essa nova lei ela fosse, de fato, preencher algumas lacunas, do básico ser somente ela, porque quem pega a Lei Pelé vê que ela, de fato, o professor Álvaro Mello já trazia que é a coxa de retalhos. Então, a Lei Geral do Esporte já começou com uma coxa de retalhos, porque, se eu não me engano, foram quase 50% dos artigos vetados. Houve ali uma unificação do Estatuto do Torcedor, feito algumas referências importantes. Mas essa questão de algumas leis que traz ali a Lei Geral, a Lex Esportiva, de estarem andando paralelamente, vai trazer alguns problemas, de fato, no momento que elas se colidirem. A questão do direito de arena vai ter a discussão, mas é a lei nova, a lei mais específica, mas ambas são Lei Geral do Desporto, ambas tratam do desporto. Então, vai ficar assim, acredito que daqui a pouco algumas lacunas e problemas que, de fato, vão ficar depois lá para o professor Godoy, junto com os seus pares, solucionar essas questões que sempre ocorrem. Tivemos aqui alguns exemplos, o professor Godoy, com certeza, também pode trazer sobre isso, quando veio a lei da SAF, na questão do regime centralizado. A gente sabia que tinha alguns tribunais que entendiam de uma forma, outros de outra, e precisou, então, o TST, por meio de um ato normativo, um provimento, regularizar essa situação de como iria ocorrer. Então, não tenho sombra de dúvidas que algumas lacunas a Lei Geral do Desporto ela deixou de abarcar,
prova disso é que semana passada está em andamento um projeto no Senado, do qual eu tive o prazer de participar com o senador, ele é o presidente da Comissão de Esporte do Senado, o senador Cajuru Vice. E qual que é a discussão que foi tratada semana passada em Brasília? Da mudança mudança da lei que refere-se à profissionalização do árbitro de futebol. Ou seja, um artigo de 98, que foi mantido na nova Lei Geral do Desporto, e que, em julho, agosto, setembro, outubro, 3 meses depois da publicação da nova lei, iniciou-se um novo debate para se alterar o dispositivo da legislação. Poderia ter sido feito isso antes, mas não. Então, o debate ele trata realmente da questão envolvendo o árbitro de futebol. Nós sabemos da proteção e das garantias que existem para os atletas profissionais. E eu até mandei um trecho para o professor Godoy, que, quando eu fui escrever sobre a monografia, eu falei para o professor, o árbitro de futebol ele é empregado da entidade que organiza o evento. Não, Bozano, isso aí não vai dar certo, não tem como. A lei trata que é autônomo, e eu não atuo mais na área trabalhista. E eu sempre ouvia que não, a lei da primazia da realidade, mas com o árbitro ela não se aplicava. Mas fico feliz do trabalho de conclusão que, quando lá no Senado eles foram procurar alguém que já tinha escrito e que gostava de debater do tema, eles falaram, teve um maluco lá em Santa Catarina que disse que é possível, vamos chamar ele para conversar. Então, fica aqui a importância, de novo, o agradecimento público aqui ao professor Godoy, por, quando eu ter o procurado para escrever, o professor não falou, não, pula fora, mas incentivou a escrever, mesmo falando que seria um caminho difícil. E, professor, é difícil. Até nós que defendemos a forma de não de ser autônomo, mas um vínculo, uma profissionalização, é um trabalho difícil e, realmente, o Brasil, em razão das particularidades, do tamanho, como que vai funcionar como que o árbitro vai tramitar, vai orbitar ali no meio? Ele vai ser funcionário da federação, da confederação. A gente utiliza muito o exemplo do estivador, por exemplo. Ele vai estar numa associação que vai prestar um serviço, então, para a federação, e o debate é justamente nisso. Então, semana passada, na comissão do Senado, o senador Romário ele se comprometeu a criar um grupo de estudos, juntamente com o Ministério do Trabalho, a ANDD, representantes da CBF, para que possam debater sobre como que o árbitro vai transitar nesse meio. Mas não vai ser fácil. Hoje, no escritório, meu pai estava vendo uma parte e ele falou depois o seguinte, Rafa, é difícil a profissionalização, porque é complicado. O doutor Rodrigo Capella, também está aqui da federação, é uma figura que é indispensável para a prática do futebol. Né? Nós temos ali uma figura que, sem ela, não é possível essa prática do futebol. E um futebol que é uma atividade econômica, a Lei Pelé já trazia, e a Lei Geral do Esporte ela manteve isso, que nós costumamos dizer que todo mundo que está no esporte profissional é uma atividade econômica. Né? Então, todos que estão ali buscam também a sua remuneração, o seu recebimento, a SAF, esse novo formato de possibilidade de clubes está aí também para isso. Mas a ideia aqui, nessa primeira fala, é mais trazer que essa abrangência, esse ponto específico dos árbitros, e também trazer que quem vê ali a nova Lei Geral do Esporte não é só ela, ainda continua a Lei Pelé, e estou aqui também mais para aprender com vocês, debater e participar desse evento organizado. Muito bem, Rafael, obrigado. E obrigado também por fazer referência ao meu nome lá no Senado, mandou o trecho da gravação. Agradeço lá pelas palavras na comissão. Aproveitando para pedir para devolver o livro que eu te emprestei desde a monografia, né? Que é o livro do professor Gabriel Ferrer. Esse livro é um livro azul, eu peguei, e eu fui para a Espanha no mestrado com o professor Gabriel Ferrer e falei para ele, professor Gabriel, eu tenho o livro do professor, o livro do professor, o livrinho azul, Direito Público do Desporto, e do professor Vanderlei, ele me emprestou dele, falou, Bozano, nem eu tenho mais esse livro, então ele tá muito caro, eu vou lá no gabinete entregar.
Bom, isso aí nós ficamos, doutor Valdomiro, a vida inteira negando o vínculo de taxista, né? E hoje queremos dar vínculo para o Uber, né? O outro aplicativo, Cabify, seja lá o que for, e o STF não quer. E o TST faz, inclusive, seminários, estive faz 2 semanas, né, insistindo no vínculo, né? Dando motivos, fundamentos para que o motorista de aplicativo tenha vínculo. Mas a vida inteira, motorista de táxi não era empregado. Quem sabe, né, a questão do árbitro possa caminhar, né, mas realmente vai depender de nova lei, né, uma alteração legislativa. Doutor Mário Bertoncini, a palavra agora aí, importantes contribuições sobre a nova lei do esporte. Boa noite. Está funcionando? Tá. Tá bom. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu vou aproveitar os cumprimentos que foram feitos anteriores a mim e renovar, sem exceção, todos. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Como se fala aí popularmente, eu vou, então, para o meu carnê social, que nós temos um atleta frustrado, nós temos um administrador que virou advogado. Eu sou natural de Florianópolis, meus pais funcionários públicos. Quando chegou a época da faculdade, vou fazer administração, depois eu vou fazer um concurso. E aí, queria fazer ESAG, consegui, entrei em 87 na ESAG. Chegou no final do ano, tinha o vestibular da UFSC. E aí, perguntei para meus pais, olha, posso fazer 2 faculdades? Pode. Aí eu olhei aquele caderno, aquele livrinho branco da Manual do Candidato, lembra disso? Da UFSC. Todo ano era uma cor diferente, era azul claro. Vou fazer Direito. Economia, hoje eu vejo que o curso de Economia a gente estuda até mais do que o curso de Direito, mas na época não. Contabilidade tem na administração, eu também não, talvez fosse um engenheiro frustrado, vou fazer Direito. E não estudei. Para o vestibular, passei. E aí comecei a fazer administração à noite, Direito de manhã. Chegou na metade do curso, a paixão chamou para o Direito. Eu disse assim, cara, é aqui. Aí eu já estava na 6ª, 7ª fase da administração, não vou parar de fazer. Uma turma muito boa também, muita gente fazendo os 2 cursos, eu terminei e acabei me tornando advogado. Estava falando com o Dalmo, quando ele apitou a final do Avaí, do Figueirense e Criciúma, em dezembro de 94, eu faço aniversário, eu acho que era meu aniversário no dia. E eu estava lá arrumando o meu escritório, uma salinha pequenininha, primeiro escritório e tal, e terminei de arrumar o escritório e fui lá ver o jogo. E houve uma invasão de campo, depois houve processo e tal. Então, parece que assim, esses caminhos foram sabe, não era para ser advogado, virou advogado, aí está abrindo o escritório. Meu primeiro emprego, estou no meu primeiro emprego até hoje, sem vínculo, né, porque eu sou um empregador, mas... E, mais tarde... aqui eu vou fazer um parênteses. Eu estava falando com o Poletti, o Afonso, ex-presidente aqui. Eu fui no escritório dele antes. Eu gosto muito do processo eletrônico. Sou muito entusiasta do processo eletrônico. Mas aí a gente não pode perder o convívio entre as pessoas, porque isso é importante. Eu lembro que eu tive um professor na administração, numa cadeira chamada Psicologia Aplicada à Administração, já vai 35 anos, que eu tive 36 anos, que eu tive essa aula, foi em agosto de 87, e o meu professor Tito Lívio de Bem Menezes, ele falou, numa organização, 98% das decisões são tomadas em relação a pessoas. Aquele que sabe gerir pessoas, ele sabe gerir qualquer coisa. E nós não podemos ficar adstritos a um celular, a um computador, a um tablet, e esquecer que o direito, como diz o desembargador Humberto Eudoro, todo o processo é um conflito social clamando por uma solução. Todo ele, menor ou maior.
E esse tipo de evento dentro da OAB, ele é importante, nós precisamos conversar, a gente precisa o contato. O bate-papo no WhatsApp não é a mesma coisa que uma ligação de vídeo não é a mesma coisa de que um contato e sentir o clima. Então, não esquecemos que o processo virtual ele é muito útil, ele multiplica a eficiência do judiciário e a quantidade de processos são julgados, e que o advogado também no dia a dia, mas nós somos pessoas, nós precisamos do analógico. A gente pode conhecer, a gente pode encontrar pessoas pelo digital, mas é o analógico que faz com que a gente conheça um outro. Bom, aí voltando, então, aí eu comecei a ter um contato na OAB, fui convidado para trabalhar por um amigo chamado André Pilhar, é advogado, hoje professor, e ele falou, olha, a gente está reestruturando lá a comissão do exame da OAB, não quer trabalhar com a gente? Tá bom. Mais uma coincidência, quem era o presidente da comissão? Marcílio Krieger, que era na época, foi durante muito tempo o principal nome do direito desportivo, né, em Santa Catarina, e logo depois também no Brasil, reconhecido. E aí eu trabalhei com o Marcílio. E aí contava essas histórias e tal, e de invasão de campo e tal, e uma coisa foi puxando a outra, aí me convidaram para o futsal, para montar a comissão disciplinar no futsal, o doutor Rodrigo Pereira, meu padrinho, depois jogos abertos, depois esporte, depois futebol, e aí eu tive sorte de conviver com pessoas assim, que doutor Adilson, Rodrigo, Godoy, desculpe a intimidade. Aliás, eu entendo que é muito mais respeitoso chamar de professor que desembargador, com a máxima vênia ao cargo de desembargador, mas professor eu acho mais carinhoso. E o Godoy foi um professor reconhecido e também foi meu professor também. Aí aqui uma questão também que eu acho que não é o tema aqui, mas que eu já fiz palestras. Vocês vejam bem, eu sou um administrador que virou advogado. Daqui a pouco eu vou para a Justiça Desportiva. O que tu fez na Justiça Desportiva? Tudo. Até limpar a sala e arrumar layout para fazer sessão, eu fiz. Voto Minerva como presidente, sustentação como advogado, sustentação como procurador. E aí eu fiz uma palestra dos perfis de atuação na Justiça. Por quê? Quem julga tem um raciocínio jurídico. Quem advoga tem outro. Quem acusa e fiscaliza tem outro. E quem administra, quem faz a gestão da justiça, tem outro perfil. E aí, a partir do momento que eu comecei a conviver, saí do meu universo de só ser advogado e comecei a conviver com função de julgar, que para mim é mais difícil, com a função de fiscalizar e acusar, Procuradoria ou Ministério Público, e aí eu comecei a entender melhor como é que funciona o direito. Foi tardio isso? Talvez até sim, talvez eu pudesse ter aprendido isso antes. Mas eu tive sorte de conviver com pessoas no meu caminho, falei aqui, doutor Adilson, do professor Godoy, Capella, Marcílio, e tantos outros aqui. Eu tive sorte de poder acompanhá-los e extrair de cada um pouquinho e tentar fazer minha parte também, de aprender e passar para vocês. Bom, em relação à lei, que o tema que a gente vai colocar aqui, parece que já me ficou bem claro aqui que aspectos trabalhistas o professor Godoy vai falar, a questão dos árbitros o Rafael vai falar, a questão da administração do desporto o Rodrigo Capella vai falar. Sobrou um pouquinho do tribunal para eu falar? Sim. Mas eu vou dar um apanhado para vocês aqui, vou dar uma provocada aqui, inclusive para meus colegas de mesa. Um pouquinho de direito canônico. Em 1961, o Papa João XXIII resolveu fazer um Concílio Vaticano II, que era uma revolução. E ele fez isso em 61, ele morreu em 63, e o Papa Paulo VI, em 65, encerrou. Não estou falando de religião, estou falando de direito canônico. A revolução foi tão grande que, quando a maioria dos bispos recebeu o convite para participar, todos, ou a maioria, disse que não era hora de fazer aquilo ali.
Então, me parece que essa mudança da Lei Geral do Desporto, ela sofreu o mesmo problema, um problema de timing, de se agregar 4 legislações numa só, no final de uma legislatura, num ambiente político, e aqui eu não tenho preferência nenhuma, porque eu enchi o tanque no meu carro, deu R$300, de imposto foi 100, e não está escrito no imposto que é para o Bolsonaro ou é para o Lula, então, para mim, tanto faz. Eu estou pagando meus impostos e eu torço para quem ganha a eleição que vá bem, que administre melhor o nosso dinheiro. É assim que eu penso em termos de política. Sou crítico em relação à função pública, sim, porque é o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro. Mas, enfim. Então, a gente tem um ambiente político dividido. Poxa, teve 4 anos para modificar a lei. Vai buscar modificação no meio do 4º ano? E aí, comissões, discussão e tal. Gente, 134 vetos. Eu não estou dizendo que o Lula está errado em vetar. Eu estou dizendo que um processo político e uma lei vai para frente com 134 vetos, que o assunto aqui, talvez que eu entenda um pouco mais que os outros da justiça esportiva, ele foi totalmente vetado. Nós ficamos lá na Lei Geral do Desporto, de 98, que chamam de Lei Pelé, mas quem fez foi o Zico, depois foi o Pelé, depois arrumaram. Então, só ficou a lei com o nome Pelé, mas do Pelé quase não tem nada. E é esse caos aí que a gente está tentando administrar. Tem solução? Claro que tem solução. Discussões, né, aprimoramentos e melhorias que nós vamos falar aqui para vocês o que pode ser melhorado, mas uma coisa que eu adianto para vocês, pouco mudou, que a ideia era aglutinar a legislação desportiva numa lei só. E aqui o Capella vai falar, e eu divido essa opinião com ele, no futebol, por exemplo, futebol profissional, e quase sempre o futebol amador também, é uma entidade privada, são associações, ou agora Sociedade Anônima de Futebol, empresas privadas, Federação Catarinense de Futebol, não tem dinheiro público nela, mas quase toda a liberdade da federação atuar está adstrita a leis, ou lei da FIFA, ou da International Board, ou do Estado brasileiro. Mas eu faço também um contraponto também. Parece que no Brasil a gente sempre precisa ser tutelado por alguma lei. Se deixar para o mercado sozinho, dá problema. Então, nós acostumamos com lei para tudo. E isso, às vezes, é complicado, sobrecarrega o legislativo, sobrecarrega o judiciário, sobrecarrega a sociedade. Mas estamos dentro da OAB. A OAB tem uma função importante nisso também. Então, você desculpa, assim, eu sei que eu espalhei o espectro, mas, como eu falei para vocês, é uma provocação de tudo que a gente vai falar um pouquinho aqui. E, em relação à lei também, eu não vou me estender muito às anotações que eu fiz aqui, porque os meus colegas de mesa vão falar, e muito provavelmente com mais precisão e conhecimento do que eu. Então é isso, eu vou passar a palavra ao presidente da mesa, agradecer vocês e também estou aqui para aprender, quero ouvi-los também. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bertoncini. Eu anotei aqui algumas principais alterações da nova lei. Alterações não, né? Inclusão. A nova lei do esporte trata do adicional noturno agora de forma expressa. Eu sempre tive entendimento que atleta não tinha direito ao adicional noturno. Ora, jogar à noite é pior do que jogar às 4 horas da tarde, aqui um campeonato catarinense, 16 horas, né? Que a televisão impõe esse horário. Né? Onde é que já se viu jogar em janeiro, fevereiro, 16 horas? Então, eu entendia já que não tinha direito, sempre defendi que atleta não tinha direito ao adicional noturno, até porque ele recebe o direito de arena, 5% que os canais de televisão destinam é rateado entre os atletas. Então, a nova lei veio agora e estipulou o adicional noturno. Agora temos adicional noturno, mas para quem jogar entre 23 horas e 59 minutos,
às 6 horas da manhã e 59 minutos. 23 horas. Não, o adicional noturno do trabalhador urbano, do que é? Das 22 às 5, do rural, das 21 às 5 na lavoura, das 20 às 4 na pecuária, todo horário redondo. Aí, do futebol, das 23h59 às 6h59 da manhã. E o adicional noturno será, claro, 52 minutos e 30 segundos e 20% de acréscimo. Então, entendo que já não era devido antes, mas agora a lei mesmo veio, colocou esse horário, agora que jamais vão receber, né? Quem que joga 23h59? Né? Eu não sei se foi a televisão, Rodrigo, as federações, que acabaram com as prorrogações. Né? A gente vê na UEFA, né, aquelas prorrogações fantásticas. Aqui no Brasil, por causa da novela, que é mais importante que o futebol começa, não tem nem horário para começar. Já viram a propaganda do jogo? É depois da novela tal. Não é 21h30, é depois da novela. Né? Aí acaba o jogo, uma baita final, vamos para os pênaltis. Não tem prorrogação, porque senão vai entrar no horário daquele jornal lá das 23 horas e alguma coisa. Uma outra situação interessante, né, é o direito de imagem. A lei Pelé botou lá, depois de muito tempo, 40%. Né? E aí a Justiça do Trabalho, o doutor Valdomiro, teve que ficar interpretando 20, 30, 40, 50. Aí depois, eu acho que foi em 2015, colocou lá 40%. Vem a nova lei, agora estipula 50%. E ainda coloca a lei que tem que utilizar a imagem do atleta, que senão vai ser considerado fraude à legislação trabalhista. O direito... Claro. Está funcionando? Sim. Uma explicação, né? Uma pessoa com carteira assinada vai pagar 27,5% de imposto, certo? Tem um teto do INSS. Acima desse teto, não é muito jogador que ganha, tá? É 4, 5% que ganha acima do teto. Então, acima desse teto, o que os clubes fazem? Fazem um contrato de cessão de uso de direito de imagem, de natureza civil, onde ele vai pagar 12,5%. Então, essa limitação que o professor Godoy falou, de 40% a 50%, é quanto do global pode ser imagem e não. Ah, mas ele ganha 100 mil reais, não interessa. O INSS, o teto é 7 mil, ele tem que pagar sobre 100 mil reais. É isso. É isso aí, perfeito. Então, temos 2 percentuais agora, o da lei antiga e o da lei nova. Outra situação muito interessante da nova lei, vocês lembram aí da rescisão indireta do contrato de trabalho, né, lá do artigo 483 da CLT, a linha D, não cumprir o empregador com as obrigações do contrato de trabalho. A lei Pelé, muito tranquila, dizia 3 meses de atraso, no todo ou em parte, é considerado rescisão indireta. Pode ser considerado também rescisão indireta o não recolhimento do FGTS e contribuições previdenciárias. O atleta pode estar com o salário em dia, mas o FGTS e as contribuições previdenciárias não foram rescisão indireta. O direito de imagem está atrasado, rescisão indireta, mas tudo 3 meses ou mais. Agora, a nova lei vem e coloca 2 meses de atraso para caracterizar a rescisão indireta. Não é? Só para o atleta profissional de futebol. E os demais trabalhadores? Nós temos uma súmula do nosso TRT que o não recolhimento do FGTS, por si só, não é motivo para rescisão indireta, porque nós sabemos que o FGTS ele não coloca a mão nesse valor, a não ser que tenha alguma situação prevista em lei, que é a Lei 8.036/90, eu acho que no artigo 20 estipula um câncer na família, né, essas situações de emergência de calamidades, a aquisição da casa. Então, se ele tinha o direito e o dinheiro não estava depositado, é rescisão indireta. Agora, se ele não tinha acesso, porque não preencheu nenhum requisito, não caracteriza a rescisão indireta. Então, algumas alterações pontuais. Mas vou passar a palavra agora para o doutor Rodrigo Capella, e uma coisa me preocupa muito na lei do esporte, Rodrigo Capella. O artigo 1º do CBJD, eu vou ler aqui, o artigo 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A organização, funcionamento e atribuições da Justiça Desportiva brasileira e o processo esportivo, bem como as previsões das infrações disciplinares e suas respectivas sanções, no que se refere à prática formal, regulam-se por lei e por este Código. Só há infração disciplinar, o que está no Código. O próprio artigo 50 também da Lei Pelé
ele é mais ou menos nesse sentido. As infrações disciplinares e as competições desportivas serão definidas nos códigos de justiça desportiva. Agora vem a nova lei e diz que as federações, confederações, entidade de administração do desporto podem, no seu regulamento, tratar do fair play financeiro. E o fair play financeiro hoje é tirar 3 pontos. Né? E eu tive o julgamento, absolvi o Santa Cruz, que foi o primeiro clube denunciado no STJD. Em 2017, o Santa Cruz perdeu 3 pontos, mas ele perdeu 3 pontos na Série B, só que ele já estava rebaixado. Será que o Santa Cruz não tivesse rebaixado, perderia 3 pontos sendo rebaixado? E por que só o Santa Cruz? O Campeonato Brasileiro de 2015, 2016, isso foi em começo de 2017, só o Santa Cruz atrasou o salário. Foi o único clube que o sindicato, a FENAPAF, denunciou. O único. Todos os demais clubes estavam com salário em dia, menos o Santa Cruz. Estou de capela. E o regulamento agora com esse fair play financeiro. Mas já pode emendar em outros assuntos também. Está desligado. Bom, boa noite a todos. Quero saudar o professor desembargador Vanderlei Godoy, quero saudar o doutor Mário César Bertoncini, o doutor Rafael Bozano, saudar o nosso anfitrião, o vice-presidente da OAB, doutor Rodinei. Quero agradecer a deferência especial que fez ao meu querido e saudoso irmão, saudar o doutor Wanda, presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB da subseção de Balneário Camboriú, saudar o doutor Adilson Simas, ex-presidente aqui da OAB e também ex-presidente do Tribunal de Justiça Esportiva, que funciona junto à Federação Catarinense de Futebol, saudar o comendador do esporte, Dalmo Bozano, o nosso primeiro árbitro da FIFA, uma referência da arbitragem, não só em Santa Catarina, mas também no Brasil. Saudar a todos os demais esportistas aqui presentes, saudar o ilustre magistrado, doutor Valdomiro, todos os senhores e senhores aqui presentes. Bom, com relação à nova legislação esportiva, nós iniciamos no direito esportivo já em 1991, ainda como diretor jurídico do Avaí. Na época estava em vigor a Lei 6.251, de 75, mas já derrogada pela nova Constituição, a Constituição de 5 de outubro de 88, que amanhã estará de aniversário, 35 anos. Naquela época já havia derrogado, então, a legislação esportiva. E, em seguida, veio a Lei Zico, que, 5 anos, a Lei 8.672, de 93. 5 anos depois, o Peleco, na condição de ministro extraordinário do esporte, resolveu fazer uma nova lei, até porque para ter uma lei com o nome dele, onde foi copiado exatamente 78% do texto da Lei Zico, que é a Lei 9.615, 98, que ainda está em vigor, naquilo que não colidir com a nova Lei Geral do Esporte. Com relação à nova Lei Geral do Esporte, Lei 14.597, que foi sancionada este ano, com 134 vetos presidenciais, como falou o doutor Mário Bertoncini, e ainda está no processo legislativo, cabe ainda ao Congresso rejeitar os vetos, ou não. Ou rejeita todos, ou alguns, então estamos ainda aguardando a finalização do processo legislativo. Em princípio, eu preferia como era antes. Como estabelece a Constituição Federal, seu artigo 24, complete a União legislar concorrentemente os Estados e municípios sobre normas gerais sobre desporto. Eu preferia permanecer com a Lei Pelé, que é normas gerais, e as outras questões em normas específicas, como era até então. Por exemplo, o Estatuto de Defesa do Torcedor. Foi revogado, mas, na época, era só para o desporto profissional. Não tinha um não profissional. A nova lei não estabelece isso. Então, causou um problema muito grande. Recentemente, o Ministério do Esporte baixou uma portaria determinando que teria que ter laudos todos os estádios de futebol, e não especificando que era só profissional. Ia inviabilizar o futebol não profissional no Brasil inteiro. A CBF, na época, ficou até apavorada e conseguiu alterar essa portaria,
e agora ficou determinado que realmente os laudos são necessários exclusivamente para o desporto profissional, futebol profissional. O não profissional, conforme a própria Constituição Federal estabelece, seu artigo 217, tem que haver um tratamento diferenciado para o desporto profissional e o desporto não profissional. A própria legislação, o Código também fala isso, o Código Brasileiro de Justiça Esportiva, e, infelizmente, a nova Lei Geral do Esporte não tomou esse cuidado. Os legisladores esqueceram de mencionar certas questões, tem que ser para o profissional, e no não profissional não deveria ser como ficou estabelecido na nova lei. Com relação às leis regulamentando as profissões, eu também acho que deveriam ficar como está, ou com algumas alterações, mas não consolidar tudo num único texto. Eu acho que a lei ficou muito confusa e agregou assuntos demais no mesmo texto. Eu preferia como era antes. Eu, se estivesse no governo federal, eu vetaria a lei inteira, o projeto de lei inteiro. Porque eu não gostei da nova lei, não gostei, achei ela extremamente complexa, e o governo, ao vetar o artigo que revogava a Lei Pelé, ele manteve em vigor duas leis. Naturalmente, pelas normas do direito brasileiro, a lei posterior prevalece com relação à anterior naquilo que lhe for contrário. Então, a nova Lei Geral do Esporte prevalece sobre a Lei Pelé quando houver conflitos. E com relação ao fair play financeiro, isso já está previsto, né, nos regulamentos da CBF, nas competições, isso é discutido em conselhos técnicos. Aqui em Santa Catarina, nunca quis os clubes incluir um dispositivo nesses termos. Então, mesmo com o advento da nova lei, acreditamos que os clubes não queiram inserir nenhum dispositivo, e como o doutor Godoy falou, só o Santa Cruz é que foi punido. E provavelmente pode ter sido punido, porque já estava rebaixado. Então, eu não acredito que aqui em Santa Catarina os clubes vão querer incluir dispositivos nesse sentido. Mas podemos colocar a matéria, né, em votação na próxima reunião do Conselho Técnico para ver o que os clubes vão decidir. Perfeito. Obrigado, doutor Rodrigo Capella. Falei que ele... sabia de cor salteado as leis, os artigos, né? E a primeira lei que o doutor Rodrigo Capella mencionou, a de 76, né, 6.354, 76, foi a lei do passe. Né, o artigo 15, se eu não me engano, tratava que o atleta ia ganhar 15% e o clube era dono do atleta. Então, ele tinha vários contratos dentro do clube, e se o clube não quisesse aumentar salário, quisesse até rebaixar salário, poderia ser rebaixado. Mas ele estaria preso ao clube. Né? Tem lá uma lenda do Rivelino, que o Rivelino foi para a Arábia, o Sheik comprou, um desses times aí que jogou o Mundial ali, Al Hilal, Al Ali, algum desses clubes ali. E o Rivelino brigou com o Sheik, porque o Sheik fez uma proposta para passar uma noite com a esposa do Rivelino. Reza a lenda. O Rivelino viu um dia do treino o Sheik e acertou uma bolada nele. Né? O que aconteceu? O Rivelino teve que sair fugido da Arábia. Veio para o Brasil, começou a treinar no São Paulo. São Paulo foi inscrever ele na CBF. Não, está preso lá na Arábia com o clube da Arábia. São Paulo tentou comprar e o Sheik, não. O que aconteceu? Rivelino teve que encerrar a carreira, porque o time da Arábia era dono do passe dele. Por isso que Zico, jogando anos no Flamengo, ia para a Europa para fazer o seu famoso pé de meia, Sócrates do Corinthians, o Júnior, né, que foi para o Torino, se eu não me engano, o Zico Udinese, Falcão para o Roma, Toninho Cerezo Roma, iam para a Europa para fazer o seu pé de meia, porque o clube era dono do passe e era negociado, aí sim o atleta ganhava os 15%. Né? E aí veio o caso Bosman, em 1995, na União Europeia, que tinha esse passe preso a um clube. O clube quis rebaixar o salário dele, ele não aceitou, entrou no tribunal e ganhou o passe livre, se não me engano, 3 anos depois. Caso famosíssimo, que mudou as transferências no mundo todo, passando ao que é hoje. O jogador tem um vínculo apenas com o clube por prazo determinado, isso é no mundo todo, não é só na Lei Pelé. Muitos criticam que a Lei Pelé acabou com o futebol brasileiro. Não, isso é no mundo todo. O jogador assina um contrato no mínimo 3 meses, máximo 5 anos. Início, fim, prazo determinado, tem que ser escrito. Pode renovar quantas vezes quiser,
porque ele nunca vai ser um prazo indeterminado, nunca vai ser transformado. Então, transformou o caso Bosman no mundo todo. Bosman depois voltou a jogar, mas não teve grande sucesso, e diz que até hoje ninguém agradece a ele pelo aquilo que ele fez com a extinção do passe. E também nós temos, doutor Rodrigo, a questão da idade lá, né, dos 21 anos. A nova lei, a Lei Pelé, diz que aos 20 anos o atleta só pode jogar no profissional se for profissionalizado. Né? A nova lei alterou para 21 anos agora. Joinville e Figueirense. Foi 0-0 os 2 jogos, o Joinville, pelo regulamento, seria campeão. Aí a Justiça Esportiva, as 3 instâncias, Comissão Disciplinar, o Pleno do Tribunal de Justiça Esportiva, do Futebol de Santa Catarina, e o STJD, Superior Tribunal de Justiça Esportiva, as 3 instâncias deram ganho de causa para o Joinville, e o Joinville foi o campeão. Figueirense. Ganho de causa para o Figueirense, o Joinville perdeu o título de campo, e o Figueirense foi declarado campeão naquele ano, 2015. Todas as decisões unânimes. Todas unânimes, todas. O Joinville deu a volta olímpica após 2 empates, e o Figueirense entrou no TJD e foi até o STJD e ganhou o título. Era a taça Hemer? Era, né? Do Pepino Hemer. Né? Aliás, aqui tem uma descontrair um pouquinho, estava no tribunal na época, a gente aconselhou o doutor Delfim para o campeonato. E quem perder o julgamento vai recorrer até. Ele fala, não, eu gosto de terminar o campeonato. Dentro de campo. Na experiência dele, o que ele pensou? Alguém vai ganhar os 2 jogos e tal, só que 2 técnicos retranqueiro de montão. 2 empates 0-0. 0-0, e aí foi pro... E, aliás, eu entendo que o Capela talvez divirja um pouquinho, houve um julgamento ultrapetita ali. Porque o que era para ser julgado no STJD, se o Joinville, naquela partida contra o Metropolitano, se um atleta que tinha estourado a idade e não tinha contrato, se aquilo ali ensejaria a perda de pontos naquela partida. Aí o STJD disse, não, perde o ponto, já que jogaram as 2 partidas, vão inverter a vantagem, O o título somatório do Figueirense. ficou com menos pontos. Aí o presidente Delfim teve sorte, a luz dele brilhou, porque a decisão inicial dele ter jogo e, na verdade, se fosse um julgamento estrito à perda de pontos, ia voltar para ele, e o que ele ia fazer? Ele ia mandar jogar de novo, ia dividir o que o pessoal falou, a tampa de pepino no meio, que, aliás, foi roubado em Joinville, que o Joinville ganhou no campo, levou o troféu. Deu volta olímpica. Deu volta olímpica. Aí o STJD devolve o Figueirense. Aí roubaram, aí a Hemer mandou fazer outra, aí o Figueirense tem uma réplica perfeita, mas é uma réplica. É uma Jules Rimet catarinense aqui. No dia que o Joinville perdeu no STJD, de noite roubaram a taça da galeria de troféus do Joinville. Alguns deles, doutor Adilson, foi o doutor Ricardo Weisler, desembargador, ex-presidente do TJ de Joinville, que sumiu com a taça. Mas é questão do regulamento. E, se eu não me engano, naquele mesmo ano, acho que Avaí e Marcílio perderam também pontos. Também pontos no campeonato. Que o jogador fazia... Aos 20 anos, ele é obrigado a se profissionalizar. Entendi o quê? Aos 20 anos é 20 anos em um dia, até 20 anos e um dia antes de completar 21, não. Aos 20 anos é o dia que ele completa 20. No dia seguinte, ele é obrigado a se profissionalizar ou não joga mais em competições profissionais como não profissional. Exatamente, é no dia seguinte. E alguns clubes entendiam que era até completar 21, não. O maior de 20 no dia seguinte ao do aniversário. E eles entendiam que o maior de 20 era quando completasse 21. Esse foi o erro do supervisor do Joinville. Aliás, deixa eu contar mais uma curiosidade desse episódio. Eu estava em Maravilha com o advogado do Joinville, Dr. Roberto Pugliese Júnior, quando saiu a notícia de que havia uma irregularidade. A gente estava numa pizzaria lá, não é brincadeira, uma pizzaria mesmo. Aí eu falei, Pugliese, te prepara. A gente é amigo e tal, né? Então, e aí foi. E aí a tese de defesa deles é que é interessante que o direito, né, principalmente o direito brasileiro já é muito imaginativo. Então a lei já veio meio torta às vezes. E aí
os advogados, os juristas são muito criativos e criam tese. E a tese dele foi muito interessante, porque é o seguinte, o Joinville foi punido porque ele tinha um jogador no banco de reserva que não jogou e que tinha estourado a idade e não tinha um contrato. Qual foi o prejuízo esportivo? Nenhum. Nenhum. Mas o código é específico. Fazer atuar ou constar na súmula atleta sem condição de jogo. Então, aí, por causa disso, os 3 julgamentos foram unânimes, né? Eu me lembro bem, quando o novo código ele estava tramitando, houve uma comissão especial composta pelo Ministério do Esporte, e uma das reuniões foi em Florianópolis, no Hotel Castelmar. E eu cheguei a acompanhar essa reunião. E lá o ilustre jurista Valério Perry, que viveu até 95 anos de idade, dando expediente na CBF, com 95 anos de idade. Nunca se aposentou. Ele foi o autor desse dispositivo, e que, para evitar esse problema, porque está no banco, não conta. Não, é fazer constar da relação. Tanto faz jogar como não jogar. É fazer constar da relação. E esse artigo, essa redação, elaborada pelo doutor Valério Perry, que fez o Joinville perder o título daquele ano. Aliás, reza a lenda que havia discussão acalorada no STJD se o atleta, para ser regular, ele tinha que atuar ou só constar em súmula. E aí venceu a tese de que ele teria que atuar. Só que a turma que perdeu modificou a lei. E aí é o seguinte, quem manda é o dono da bola, né? Então, perdeu no tribunal, mas ganhou na modificação legislativa, onde é a atual redação até hoje. Eu entendo que é realmente incluir em sua equipe, mesmo que ele não tenha entrado em campo. Imagine que um clube está eliminado. Agora, um dos clubes é rebaixado na Série B, tem mais 2 rodadas para cumprir, manda todo mundo embora e fica com 11 jogadores. Aí tem que ter um número mínimo para pôr no banco. Aí ele vai botar o presidente do clube, o vice-presidente, o diretor jurídico do banco, e não vai colocar ele na partida para não perder 3 pontos. Não é porque tem a multa, não é só questão de perder 3 pontos. Então, realmente, tem que ter condição de jogo, o atleta, mesmo que ele esteja no banco. O caso Everton, da Portuguesa, né, que eu participei da punição do Everton, que a Portuguesa foi rebaixada naquele ano, o Fluminense foi rebaixado dentro de campo. No dia seguinte, surgiu o jogador André Santos, do Flamengo. O Flamengo seria rebaixado em 2013. E, no mesmo dia, surgiu o jogador Everton da Portuguesa, que, no fim, a Portuguesa foi rebaixada e não se recuperou mais até hoje, né? Ainda conseguiu ficar na primeira divisão do Campeonato Paulista, mas não jogou nem série nenhuma do Campeonato Brasileiro desde aquela época, a Portuguesa de São Paulo. Um outro destaque aqui da nova lei é a natureza salarial das luvas e bichos, né? São palavras que só existem no futebol. Então, com a reforma trabalhista, o artigo 457 da CLT diz lá que ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias, prêmios, abonos, não integram a remuneração do empregado. E sempre teve aquela discussão, bichos, luvas, né, prêmios por campeonato, prêmios por partida. A maior parte do judiciário entendia que integrava a remuneração do atleta para todos os efeitos legais, 13º, férias, fundo de garantia. Com a reforma trabalhista, espera aí, não é bem assim. Agora, a nova lei do esporte, ela expressa no seu artigo 85 os prêmios por performance ou resultado, direito de imagem, luvas, caso ajustadas, não possuem natureza salarial. Agora, com a nova lei, ficou mais claro. Falando em manipulação de resultados, né, Bernardo, Luane, o Eduardo, o Wander, que participaram nessa segunda-feira, com o doutor Paulo Schmidt, e o doutor Rafael Bozano está envolvido aí, não na questão das apostas, nas denúncias do STJD em razão da sua função na Procuradoria. Doutor Rafael, puder ajudar a gente aí a debater esse tema. Bom, esse ano a gente teve uma situação envolvendo manipulação. A gente não chama mais de manipulação de resultado, a gente trata de manipulação de eventos durante a partida. Justamente por conta da mecânica utilizada pelos apostadores, que não é mais só o resultado, mas sim um cartão amarelo, um escanteio. E esse ano nós tivemos
o último julgamento ainda pendente foi semana passada, na quinta-feira. Eu participei do Tribunal Pleno da sessão de julgamento que foi na Brasil Expo, onde mais um atleta foi eliminado. Então, em razão da sua atuação como um dos intermediários para todo esse grupo que utilizava-se de alguns atletas para manipular eventos durante a partida. Esse caso, de fato, é um caso emblemático, é um caso importante, mas que ele somente ocorreu em razão da coragem do presidente de um clube. O presidente Hugo Bravo, do Vila Nova de Goiás, no final do ano passado, ele foi procurado por um intermediário, do qual tinha feito um negócio com o atleta dele, da equipe do Vila Nova, e o atleta do Vila Nova não cumpriu com o acordo e ficou devendo o valor para os apostadores. E falou, olha, eu vou receber, acho que semana que vem, do clube. E esse intermediário foi, então, no presidente do Vila Nova e falou assim, olha, o teu jogador, quando sair o salário, me avisa que eu preciso receber dele. E o presidente do Goiás falou, nossa, mas por quê? Não, é que a gente fez um jogo aí e ele está me devendo. E o presidente do Goiás, por ser policial militar, ele teve a coragem de levar para o Ministério Público e, em razão de toda essa atuação, o Ministério Público, então, deflagrou a operação penalidade máxima, do qual, com quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, conseguiu fazer todo esse conjunto probatório para o oferecimento da denúncia, e isso foi o ponto importante. A Procuradoria do STJD do Futebol, por meio do nosso Procurador-Geral, Dr. Ronaldo Piacente, fez uma formalização de cooperação dessas provas produzidas no âmbito penal pelo Ministério Público, um compartilhamento com nós do STJD do Futebol, e, com posse daquelas provas, nós elaboramos as denúncias dos atletas. Então, o processo ele ficou um processo com uma carga probatória muito forte, em razão dessas provas produzidas na Justiça pelo Ministério Público de Goiás. E aqui é importante trazer essa distinção, essa celeridade da matéria esportiva. Então, a Constituição Federal ela até traz, lá no artigo 217, um prazo ali dos 60 dias para a resolução de um caso. Então, nós vemos que a Justiça Desportiva, num prazo inferior a 60 dias, instruiu o processo, julgou em primeiro grau, julgou em segundo grau e trouxe uma decisão, que essa decisão ela transitou em julgado para a esfera esportiva. E, no dia 11 de setembro, houve uma decisão muito importante, e aqui fazendo até referência ao professor Gabriel Ferrer, que nas conversas a gente fala isso das regras do direito esportivo como um direito transnacional, né? Então, o professor Godoy trouxe aqui um caso envolvendo o Bosman, que foi julgado pela Corte Europeia, de que a decisão ela acabou se utilizando em todo o sistema da lex esportiva. E acontece também, o professor Gabriel Ferrer falava, não, é só o direito desportivo e o direito canônico que consegue onde um Vaticano, com uma lei, ela transfere para todos aquela pirâmide segue, e o desporto também é assim. A FIFA, as entidades internacionais, têm um regulamento e ele é seguido. E o porquê que isso é importante? Porque, após a decisão trazida pelo STJD, nós vimos um movimento de aqueles atletas punidos com penas de 1 ano, 2 anos e até eliminados, se transferirem para outros países. Então, nós tivemos um caso de um atleta que foi para a Turquia, o outro para o Chipre, outro na Ucrânia, que estavam jogando. Isso iria causar um prejuízo para a imagem do futebol, ou seja, um atleta punido em manipulação de resultado, vai para outro país e depois retorna. Então, o STJD dessas decisões encaminhou para a CBF encaminhou o processo para a FIFA, para que a FIFA homologasse ratificasse essa decisão e desse a extensão a nível mundial para todo o sistema federativo dessas punições. E a FIFA deu essa decisão, o que foi muito importante, porque demonstra a decisão trazida, e a FIFA também deu essa extensão, porque no próprio estatuto da FIFA também consta a necessidade
e de se prevenir e de se punir todas as questões envolvendo manipulação de evento esportivo. Então, essa decisão da FIFA de internacionalizar a decisão do STJD, ela foi muito importante e trouxe aí um exemplo para os atletas. Eu costumo dizer, na sustentação, é muito difícil você ver um atleta na sessão de julgamento de 23 anos, como foi o caso, ele ser eliminado, né? Então, ele vir e falar que, olha, mas eu não sabia que podia acontecer isso, era só um cartão amarelo. Então, a gente vê aqui a importância dos advogados de instruírem os seus atletas, né? Então, existe o Regulamento Geral das Competições, eu acredito que da Federação Catarinense também tem, Rodrigo, que é uma infração. O próprio fato do atleta ser procurado e não falar que ele foi procurado já gera uma infração disciplinar. Então, esses atletas, se eu não me engano, já foram 27 punidos. Então, a gente está atento a todas essas situações que, infelizmente, ocorreram, mas, digamos, felizmente, a punição ela ocorreu para que novos casos como esses não ocorram. O futebol ele vive com a imprevisibilidade, ele é tão apaixonante, porque daqui a pouco vai ter Internacional e Fluminense e a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, isso que apaixona o esporte, isso que é o que motiva os patrocinadores. Lembrei agora do jogo, já fiquei... Então, esse é um grande receio de todas que patrocinam, que participam, de manter essa imprevisibilidade. Então, acredito que essas punições, elas, de fato, vão servir como um marco, assim como aconteceu anteriores, essa vai servir como um marco para essa geração atuando e para as que próximas virão, de que esse caminho aí não vai ser o adequado, porque é uma pena de eliminação de todo um sistema federativo, é uma punição que impacta. Então, era essa consideração, esse complemento que queria fazer. E importante que a Lei Geral do Desporto Nova ela também traz lá no seu artigo 198, 199, 200, a punição também para aquele que participa, porque é importante. A punição desportiva ela não vai trazer nenhum bis in idem para a área criminal ou para a esfera civil. Então, o atleta ele é punido também na esfera desportiva e esse processo também ele segue no âmbito penal para as punições aqui previstas na Lei Geral do Desporto. Esses atletas no Estatuto do Torcedor Antigo, mas a redação ela acaba sendo a mesma. Além da rescisão do contrato de trabalho por justa causa, né? Não há dúvida nenhuma que seria esse tipo de rescisão. Bom, eu penso que debatemos aqui os principais aspectos da lei Pelé. Já vamos colocar aí a palavra para que vocês possam questionar, tirar alguma das dúvidas com a mesa. E, cada vez mais, a nossa preocupação com o futebol brasileiro, né? Cada ano é uma situação diferente que surge. Agora, essa questão das apostas, a violência não termina nunca. Eu fui relator daquele caso de Joinville, Vasco e Atlético Paranaense. A Federação Catarinense foi denunciada, né, doutor Rodrigo, porque o jogo foi em Joinville. E o doutor Delfim foi lá, defendeu a federação. Acho que o doutor Rodrigo também esteve no Rio de Janeiro, né? Isso, no pleno, né? E foi dezembro de 2013. Vasco e Atlético Paranaense, uma guerra terrível. Graças a Deus, ninguém faleceu. Parecia que realmente teriam várias vítimas, porque um membro do Ministério Público proibiu a torcida militar, a polícia militar, de estar dentro do estádio, dentro das arquibancadas, dizendo que polícia não tinha que dar segurança a evento privado, embora o Estatuto do Torcedor, é claro, que diga que o clube mandante é obrigado a requerer o policiamento e eles têm que estar dentro e fora do estádio, do local do evento desportivo, dando segurança. E 2013, isso, dezembro, na última rodada do Campeonato Brasileiro, que foi a mesma que deu a situação do Everton da Portuguesa, do André Santos do Flamengo e do Fluminense, 6 meses antes da Copa do Mundo. Acontece essa tragédia do futebol brasileiro. Eu fui relator e eu falei, acho que deu, né? Eu acho que isso aí é a última, depois dessa não vai ter mais nenhuma. Junho de 2014, 40 dias antes da Copa do Mundo, um vaso sanitário lá no estádio do Arruda é arremessado e um torcedor falece. O torcedor, acho que até do Sport, que estava acompanhando a torcida do Paraná.
né? Ele não tinha nada a ver com os dois times, só estava acompanhando. 40 dias antes da Copa do Mundo, na qual o Recife teria jogos da Copa do Mundo, né? Um pouco antes também caiu um viaduto em Belo Horizonte, um mês antes da Copa do Mundo. E a gente sempre acha que é a última que vai acontecer, e não. Sempre tem mais alguma, e qualquer estádio, né? Ou fora dele. Pelo menos, talvez, dentro dos estádios, deu uma amenizada. A gente não tem visto mais grandes tragédias dentro do estádio, mas fora, estações de metrô, ponto de ônibus, emboscada, e assim vai. Doutor Eduardo, vai abrir para os questionamentos? Estamos abertos para perguntas agora. Se alguém tiver alguma para apresentar, esse é o momento. Como é que está o projeto de lei das apostas aí? Só um momento. Olha, lei geral de proteção de dados, aqui é a minha voz, eu não estou autorizando a passar no YouTube, hein? Boa noite. A pergunta, então, repito, né? Como é que está o projeto de lei das apostas, que não sei se já foi votado, não foi votado, como é que está? Alguém tem conhecimento? Não. Nós tivemos lá no 10 anos da NDD em Brasília, alguém do Ministério do Esporte que tratou desse assunto. Posso? Eu falo. Está em debate, inclusive, há 2 semanas teve um debate no Senado envolvendo a questão, em especial, da regulamentação e um grande questionamento e uma iniciativa do poder dessa regulamentação é limitar as apostas, no seguinte sentido: não ser mais possível apostar em escanteios, em cartões amarelos, é limitar só no resultado da partida. Então, isso é um debate que está ocorrendo, mas, em contrapartida, existe uma resistência, até no debate foi trazido pelas associações que representam as casas de apostas, que isso também poderia ferir o livre comércio, a livre iniciativa, em razão de que, em outros lugares do mundo, é possível a aposta, né? Eu adoro o NFL, por exemplo. Pô, NFL, futebol americano, você aposta em descidas, em jardas, então, por que aqui no Brasil não iria dar certo? Então, a discussão é justamente essa. E um ponto que eu acredito que é imprescindível que ocorra é que as empresas de apostas esportivas elas tenham uma sede, um domicílio no Estado, no Brasil, né? Isso é o básico do básico, porque a gente, uma questão analisando o contrato dessas empresas de apostas, elas são sediadas na Indonésia, em Curaçao, e você não, o apostador ele não tem garantia alguma. Então, existe lá várias cláusulas, barreiras de bloqueio do dinheiro e você não vai reclamar com quem. Então, desde 2018, elas estão operando no Brasil sem pagar um imposto. Então, a grande discussão há 2 semanas foi justamente essa. Um limitador da possibilidade de aposta, que eu acredito que vai ser muito difícil passar, mas a regulamentação, aí, de fato, ela está vindo. E outra questão que veio muito a se fazer é como se fosse uma cobrança de uma luva das casas de apostas para entrarem para explorar. Então, vai estar lá um número X de outorgas, de 10, e que vai ter um valor a ser calcionado aí para a sua participação. Então, essas são basicamente o que está sendo discutido, e acredito que logo, daqui a pouco, já vai estar regulamentado. Muito obrigado. Esperamos que não seja só arrecadação, né? Que venha a regulamentação só arrecadação. Né? Porque o Brasil é o campeão de irregularidades, claro que também de acordo com o número de partidas. Né? Doutor Rodinei. Primeiro, eu quero agradecer, já para utilizar a palavra, agradecer a presença de vocês. Queria justificar que esqueci ali que o doutor Poletti, Afonso Birger Filho, né, não pôde, ele esteve aqui, trouxe o doutor Bertoncini e não pôde ficar presente, mas mandou um abraço a todos. E a minha pergunta é, para os profissionais da advocacia, para os jovens advogados, enfim, para atuar no direito desportivo, o que vocês, que têm vasta experiência, aconselham, né? Qual seria a dinâmica para eles iniciarem nesses procedimentos? Seria junto ao Tribunal Desportivo? Enfim, um caminho aí para que aqueles que estão aqui, que nos ouvem depois pelo YouTube, tenham uma linha, né, para despertar essa emoção de atuar no direito desportivo.
Muito obrigado. Obrigado, doutor Rodinei. Eu advoguei, se não me engano, 16 anos para os clubes, ganhando algum valor, e troquei, em 2012, para ir para o STJD, sem ganhar nada, só as diárias, as despesas, né? Nem diárias recebia fixa. Pagava as passagens aéreas, um almoço, a hospedagem do hotel, né? O doutor Adilson também participou, o doutor Bozano também participa. Então, eu troquei a questão dos honorários para fazer algo gratuito, só em troca das despesas. E tenho certeza que foi o que me levou ao TRT. Né? Conheci ministros, TST, que me apoiaram, e levou. Então, você não pode pensar só em dinheiro. Eu vou entrar para a Justiça Desportiva para ganhar dinheiro, para ser mais um braço do meu escritório. Tem que começar, de repente, com algo no 0800, no algo free, né, que a gente fala, pro bono, e tentar algo nessa área. Tem muito campo. Fazer denúncias para a Procuradoria das ligas. Balneário não tem liga, mas Itajaí tem liga. Campeonato da Liga Itajaí precisa de procuradoria, precisa de auditores. Né? Na FESPORT, o doutor Bertoncini está mais ligado, pode falar. Né? Então, é procurar, né, essas áreas, e até mesmo prestar assessoria jurídica para um clube. Presta primeiro uma assessoria jurídica por um valor menor, para depois, e participar dos eventos. São inúmeros eventos. São Paulo tem direto, procurem no site do IBDD, que o doutor Rafael faz parte, Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, a NDD, Academia Nacional de Direito Esportivo, né, e as comissões aqui, tanto de Balneário como da seccional. O doutor Bozano também tem alguma... É exatamente isso. Como eu falei, eu comecei na Justiça Desportiva sendo estagiário. E acredito que todo mundo aqui, o doutor Mário também já, como disse, na FESPORT também fez isso, o doutor Capella também iniciando nos clubes. Então, a gente vê muito isso. A iniciativa, os eventos, são uma excelente porta de entrada, porque lá você tem contato e tem acesso com pessoas que já estão no mercado. E justamente isso, o esporte ele tem isso, né, professor Dóia? A gente fala que o futebol ele te abre muitas portas. Então, por diversas... Ontem mesmo estava, e o esporte ele trata, quando vê Bozano aqui em Santa Catarina, eu falo, poxa, ou é do GEL ou é do árbitro. Eu falo, não, eu sou do árbitro, porque do GEL daí, provavelmente eu não estava aqui. Então, o esporte ele te traz isso, ele te quebra uma barreira que ela é muito importante. Eu tenho certeza que, se for lá no gabinete do desembargador Godoy para conversar sobre qualquer processo, uma audiência, se falar de esporte, vai quebrar o gelo, vai ser um atendimento diferente. E trabalhar com o esporte ele acaba sendo muito prazeroso. Ainda que seja uma ação, por exemplo, eu costumo dizer, a gente tem alguns casos envolvendo direito de família, de atletas. O processo de família é um processo que é carregado. E quando você tem um atleta do outro lado, ele continua sendo carregado, mas é um outro envolvimento, o prazer é outro, e assim como uma demanda trabalhista, né, às vezes você advoga na área do trabalho e consegue entrar na área desportiva via a justiça trabalhista, via a justiça do trabalho. E o trabalho com atletas, esse envolvimento, ele acaba sendo muito prazeroso. Então, eu acredito que existe aí uma linha muito grande, justiça desportiva, a própria área trabalhista, a área civil. Então, mas aonde eu entraria, como o professor Godoy falou, hoje já tem algumas pós de direito desportivo, a UAB de São Paulo ela tem semana passada eu dei aula na pós-graduação da UAB de São Paulo, que o nosso amigo Leonardo Andreotti é coordenador. Então, essas pós elas são muito importantes. O meu irmão, o Juliano, ele é gerente técnico da arbitragem da CBF, e ele recebeu, semana passada, o jurídico do Santos, da equipe do Santos. E aí o advogado do Santos falou assim, o que você é do Bozano? Do Rafael, meu irmão. Eu fiz a pós-graduação com ele na OAB. Então, é um aluno que fez a pós-graduação da OAB de São Paulo e conseguiu ingressar como estagiário na equipe do Santos, e hoje ele é o advogado sênior do Santos. Então, essa atuação ela é muito importante. Santa Catarina, aí temos clubes de Série A,
de Série B. Então, esse caminho do clube da Justiça Desportiva é um caminho muito, muito importante. Eu vou complementar, se me permite, capitão. Obrigado pela pergunta. Muito interessante a pergunta. Agradeço a resposta dos meus colegas aqui, que realmente eu só vou fazer um complemento. A justiça desportiva começa que ela é uma justiça abreviadíssima. É um artigo da Constituição, agora mais de uma lei, mas era uma lei ordinária, uma resolução de conselho. 450 processos por ano aqui no tribunal, processos que demoram, em média, 12, 14 dias, quando tem recurso, 25, 30, quando vai o rio. Então, primeira coisa, impactante, porque é um resumo do como nasce uma justiça desportiva. Trabalhista tem comando constitucional, federal tem comando constitucional, os infraconstitucional, processo abreviado, problemas na legislação, sim, problemas de legislação. Então, começa por aí. Então, uma dinâmica absurda. E o network. Por que eu falei primeiro da justiça esportiva? Porque, a partir dela, você conhece as relações das federações, as relações dos contratos de trabalho, os contratos de natureza civil. Então, é isso. Quem quiser começar, tem o Bernardo, nosso estagiário aqui no Tribunal do Futebol de Santa Catarina, e ele está vendo, ele pode até falar. É absurdo, assim, nossa, toda essa teoria que eu vi na faculdade, que é importantíssima, né, a base teórica é importantíssima, mas nada como a prática que a gente vê, poxa, é assim que funciona, isso aqui que é um processo, e é por aí, isso que eu queria complementar. Quer falar alguma coisa? Não, só dizer, eu também comecei ainda, não era nem formado, comecei como também estagiário, mas já fazendo as defesas no Tribunal de Justiça Esportiva. Eu já tinha a carteira de estagiário da OAB e já comecei fazendo, porque eu sempre gostei muito de futebol, da área esportiva, mas tudo que eu sei, na verdade, eu tive que estudar por conta própria, porque eu não tinha nenhum curso naquela época. Hoje já tem, né? Já tem disciplinas optativas na faculdade, e no meu tempo não tinha. Nós tínhamos que estudar tudo sozinho. O doutor Marcílio Krieger me ajudou muito na época, o irmão dele, doutor Marco Aurélio Krieger, que também era procurador do Tribunal da Federação na época, também os dois me ajudaram muito na minha carreira. E era difícil a gente ter que estudar por conta própria. Agora, hoje já tem uma facilidade bem maior, mas é uma excelente carreira. Doutor Eduardo. Doutor Rafael. Oi. Professor Godoy, o senhor falou no finalzinho da sua fala ali a questão que diminuiu, digamos assim, os problemas nos estádios. Enfim, de maneira geral, assim. O senhor acha que isso se deve ao quê? Bebida alcoólica, torcida organizada, enfim, como isso está mudando, digamos assim, como a gente vem evoluindo em termos dessa relação, né, entre torcida, estádio, problema, enfim. Se o senhor puder falar um pouquinho sobre isso. Sim. Primeiro, são as punições exemplares da Justiça Desportiva, conscientizando os clubes dentro da sua Praça do Desporto. O artigo 213 do CBJD fala que o clube deve prevenir e reprimir, todos os dois, não é ou, é e, desordens na sua Praça do Desporto. Então, campanha dos clubes, junto com as suas torcidas, principalmente organizadas, tem dado esse efeito. E algumas punições que a STJD fez, o doutor Rafael pode até me corrigir, fechando apenas determinados setores das arquibancadas, onde geralmente estão centralizadas as torcidas organizadas. Mas meu sonho ainda é ver aquele espaço que eles tiram as cadeiras em vários estádios, que eu acho isso um absurdo no Brasil, tirar um espaço para ficar uma torcida. Todos os estádios, pelo menos Série A, deveriam ter ingresso numerado e sem lugar reservado para a torcida, com certeza ia diminuir bastante essa questão da violência. Né? Eu vou complementar. Começa com um bom legado da Copa, reeducação do torcedor. Começa ali em 2003, com a reforma do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, com punições muito pesadas aos clubes. Teve um Grenal, incendiaram lá o banheiro químico lá e tal, e
acho que foi 8 ou 10 jogos que deram. Curitiba e Fluminense, aquela guerra. Isso, o Curitiba rebaixado no último jogo, invasão de campo. Então, assim, conscientização, só que a gente conscientiza, a gente aperta a punição, aí existem novas tecnologias, sabe? Esse ano perguntaram, poxa, o Santos perdeu mando de campo. Quando teve o primeiro jogo, a torcida como Pernambuco, tiraram o mando de campo, aí tiveram uma ideia, só cadeirante e mulher. Deu briga. Deu briga. Sabe? Então, são várias coisas. Assim, a questão da cultura do futebol, sim. Os estádios hoje praticamente não têm alambrado, né? A punição, a certeza da punição. Só que daí entra o fora do estádio. Agora vem a identificação biométrica, talvez a gente evolua. A gente realmente deu uma parada nisso aí. Ainda existe essa violência fora. Infelizmente, teve um torcedor de São Paulo, tomou um tiro de bala de borracha lá da polícia, e por causa de um tumulto, fora do estádio, ingressos esgotados há mais de 10 dias, muita gente fora. Então, são situações difíceis de encontrar solução, mas acredito que o futebol, como o professor Godoy falou, não é mais o futebol dos anos 70, que era no cimento, todo mundo apertado, sem banheiro, sem lanche. A lei, inclusive, é interessante, ela fala que até a alimentação está na lei. Você não pode fazer um jogo de futebol sem ter condições de o torcedor se alimentar. Então, é toda uma evolução. Mas nós estamos ainda com algumas situações que incomodam. Até essa questão do complementando, esse ano no STJD nós tivemos algumas punições da conduta da torcida, que o clube é responsável, 213. Então, até separei aqui, o Vasco foi punido com 4 partidas, o Santos com 4 partidas, o Corinthians com 1 partida por conta de cantos considerados homofóbicos contra a torcida do São Paulo. E aí a Justiça Desportiva, a sanção desportiva, a gente costuma dizer que a pena do 213 é de R$100 a R$100 mil. Só que o prejuízo esportivo para um clube com uma partida que ele... Então, a punição ela é a perda de mando de campos, então é possibilitado o clube jogar naquele estádio, mas com portões fechados. Então, a gente vê o prejuízo que um torcedor traz para o clube uma partida fechada. Nós tivemos uma renda agora de Copa do Brasil de R$26 milhões. Então, um estádio, uma torcida, uma equipe jogar sem a sua torcida, o prejuízo econômico para ele é muito maior. Então, a gente vê uma conscientização, um trabalho dos clubes com a conscientização, mas o ser humano tem que ser muito estudado, porque é impressionante. A gente, com todo o trabalho feito, ainda existem essas situações. Mas estamos vigilantes e esperançosos. Rodrigo, quer acrescentar alguma? Doutor Eduardo? Doutor Wander? Professor, eu vou abrir mão da minha pergunta, ao avançar do horário. A gente calculou mais ou menos esse horário para a gente terminar essa primeira parte. E, com a licença do nosso orador, que foi assim esplêndido aqui no dia de hoje, né? Mas eu queria só aproveitar um minutinho, que eu não posso deixar de falar dos membros da nossa comissão, que ajudou muito, doutor Cristiano, que acabou de chegar na comissão, doutor Maurício. Dizer também que o doutor Cláudio De Bertoli não pôde estar aqui hoje, por motivos particulares, ajudou muito a gente, esteve lá no dia com todos, lá, tanto na federação, como lá no TJD, como lá no TRT com a gente, e voltar a palavra para o nosso orador e agradecer a todos que vieram aqui hoje, e não deixar de convidá-los, porque não terminou. Nós vamos fazer uma resenha ali em cima, gostaria de convidar todos os palestrantes que possam, pelo menos, ficar lá 5 minutos com a gente, para tirar foto e fazer um network com os advogados. Sendo assim, eu reitero o encerramento. Agradecemos a presença de todo mundo que compareceu, os organizadores, os palestrantes, e estão todos convidados para o nosso coquetel no 2º andar. A OAB, Seção de Santa Catarina, 15ª Subseção de Balneário Camboriú, agradece e encerra os trabalhos dessa mesa. Desejo a todos uma boa noite e uma salva de palmas. Muito obrigado por assistir mais um evento do Quartas na OAB, da 15ª Sessão de Balneário Camboriú.
curta o nosso vídeo e siga no canal.